O lateral esquerdo Juninho e também o volante Daniel Peixoto ainda irão chegar no Goiás para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje irei trazer aqui as duas informações dos dois respectivos atletas, né? Por que eles ainda não foram anunciados, já estão livres no mercado, enfim, será que realmente vão acertar com o Verdão nesse novo modelo, né, do futebol brasileiro, com um prazo para a janela de transferências? Jogadores ainda não foram inscritos, mas podem pintar sim no time esmeraldino ainda para essa Série A. No vídeo de hoje irei esclarecer um pouco mais de detalhes a respeito das duas negociações. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias estamos trazendo pelo menos 2 conteúdos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também conferir o nosso canal de cortes, que está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? Lá os melhores momentos, assim podemos dizer, dos nossos vídeos, a gente faz um pequeno corte e coloca lá, então já pode conferir, tá bom? Quero começar o vídeo de hoje deixando claro que nenhum dos dois jogadores ainda foram inscritos de forma oficial pelo Verdão. Acontece da seguinte forma, né? A CBF agora para esse ano de 2022 determinou um prazo para inscrição de jogadores que abriu ali no final do mês de janeiro e finalizou já no último dia 13 de abril. Agora os times só podem acertar jogadores a partir do dia 18 de julho, quando reabre essa janela de transferências, até o final do mês de agosto. Além disso, os times eles podem inscrever até no máximo 3 jogadores durante esse período que a janela estiverem fechada, né? Só que esses jogadores têm que ter o seu contrato rescindido de forma anterior ao dia 13 de abril. Para explicar de forma mais prática ainda, o Goiás, por exemplo, acertou com o Sidmar, zagueirão que era do Atlético e rescindiu seu contrato após a disputa do Campeonato Mineiro, já está treinando no Verdão. Então, no caso do Sidmar, estava livre no mercado. Goiás pôde contar com o jogador de forma gratuita, né? Enfim, dentro dessa regra da CBF que permite apenas 3 jogadores. Outro jogador que foi inscrito dessa forma é o ponta esquerda, ponta direita Mateuzinho, jogador de bastante velocidade, rescindiu seu vínculo antes do dia 13 de abril com o Ipiranga e só foi oficializado no bid da CBF na semana passada. Então o Goiás já tem 2 jogadores nessa modalidade, a princípio só pode acertar com mais um. Então hoje eu acho muito difícil o Goiás anunciar tanto o Juninho quanto o Daniel Peixoto nesse início de Campeonato Brasileiro, tá bom? Consultei todas as minhas fontes, não consegui nada 100% concreto, mas realmente nenhuma delas cravou que já estão, né, fechados com o Goiás ou algo nesse sentido para chegar agora nesse mês, já agora de abril, maio, enfim, nessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. A tendência é que eles sim sejam contratados, até mesmo porque eles já estavam acertados com o Verdão, principalmente o Daniel Peixoto, foi uma informação inclusive repassada pelo André Rodrigues, mas a tendência é que mesmo com esse seu acerto verbal, ele só chegue no mês de julho, tá bom, galera? Então, a princípio tem sim já conversas avançadas com o Verdão, pelo jeito não conseguiu a liberação, irei falar um pouco a respeito de cada um deles, né, que são situações diferentes, e a princípio chegarão sim no time esmeraldino mais para o mês de julho. Às vezes pode ser que o Goiás ou surja ali uma outra oportunidade de jogadores melhores, né, outras opções, enfim, dentro do futebol brasileiro, ou até mesmo surgirem outro tipo de proposta dos 2 jogadores, eles acabaram não optando pelo maior do Centro-Oeste. Então vamos falar um pouquinho a respeito de cada um dos casos, inicialmente com o lateral esquerdo Juninho. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá no futebol ucraniano, né, que teve que ser paralisado. A FIFA estabeleceu um prazo limite até agora, na metade do ano, para ver como que vai estar a normalidade lá no seu país. Pelo jeito não vai estar 100% ainda para voltar à regularidade do futebol profissional. A tendência é que o Juninho só volte a atuar mesmo pela equipe do Zorya, onde ele tem contrato a partir da próxima temporada, ou seja, lá para dezembro, janeiro de 2023, tá bom? Dezembro agora de 2022 ou em janeiro no comecinho de 2023, aí sim para ele se preparar para a nova temporada europeia. Alguns clubes ucranianos estavam já fazendo algum movimento assim de volta, né, por conta de alguns amistosos, enfim, alguns torneios preparatórios, como por exemplo o Shakhtar, mas pelo Zorya, pelo que eu vi aqui, o Juninho também ainda se encontra no país, né, ele está aqui no Brasil. Então o jogador que ficou sim apalavrado com o Verdão, estava praticamente tudo certo para ele negociar essa sua situação. Acho que pode ser um jogador que talvez o único que tem a chance de pintar antes dessa janela de transferência, porque como eu disse, pode ser aí, né, a FIFA estabeleceu para os jogadores não ficarem desempregados, poderem, né, ser regularizados por outros clubes, mesmo com a janela de transferências fechadas. Eu até mesmo tive uma pequena informação, um pitacozinho, que o Arlen Menezes poderia vetar essa chegada do Juninho ao time esmeraldino. Então vamos ver nessa sua situação. Inclusive, se você olhar tanto no site Transfer Market quanto também no OGO, o site que eu estou usando aqui agora, inclusive, para ver suas estatísticas, ele é jogador do Goiás. Mostra lá que ele realmente defende o Verdão, mas não vem treinando nem nada desse sentido dentro do time esmeraldino. Então, um jogador, sim, que ficou bem mais próximo de ser oficializado. Entretanto, a tendência é que tanto o Juninho quanto o Daniel Peixoto cheguem apenas no mês de julho, quando vai abrir ali no dia 18 de julho, né,
a janela de transferências e a partir daquele momento o Goiás já vai estar praticamente no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Juninho é um jogador que poderia agregar bastante dentro do elenco do Goiás, né? O Danilo Barcelos chegou com essa expectativa de ser um titular aceitável, né, se assim podemos dizer, na Série A, mas até esse momento vem decepcionando bastante. O Hugo também até fez uma boa estreia contra a equipe do Coritiba, também contra o Palmeiras atuou razoavelmente bem, mas contunde muito rápido, né? O Hugo realmente tem uma preparação, assim como o elenco do Goiás inteiro, né? Está tendo muitas lesões gravíssimas, enfim, né, até mesmo mais tarde quero trazer um vídeo falando a respeito desse assunto. Então o Goiás acho que hoje precisaria sim ter essa terceira opção, até mesmo quem sabe, né, o Juninho chegando, acredito que tem potencial para ser titular. Aqui no Brasil o Juninho não é tão conhecido assim, quero passar aqui brevemente também a ficha técnica do jogador de 26 anos de idade, natural do interior de Minas Gerais, mas começou sua carreira no Metropolitano, lá do interior de Santa Catarina, em 2013. Rodou por lá também por mais 4 temporadas antes de deixar a equipe para acertar com o Tupi na Série C de 2017. Em 2018 atuou também na terceira divisão nacional pela equipe do Salgueiro e foi contratado pelo Macedônia GP, time lá da Macedônia, né? Time um país um pouquinho esquecido, né? Mas que se trata do futebol europeu. Atuou por lá em uma temporada e no ano seguinte foi para o melhor, né? Um dos melhores times lá do futebol da Macedônia, que é o Vardar, equipe inclusive que era da capital, né? Nessa sua passagem pelo Vardar, ele jogava principalmente como um meia esquerda, um jogador um pouco mais ofensivo. Marcou 3 gols em 16 jogos em 2018 e em 2019 5 bolas na rede em 21 atuações, inclusive sendo campeão nacional. Nas últimas 2 temporadas defendeu o Zorya, clube que é bem tradicional no futebol ucraniano, fez ele 14 jogos em 2020, um gol marcado e uma assistência, e nessa última temporada vinha sendo o titular da sua posição, né? Às vezes revezava, enfim, mas nas principais competições europeias vinha sendo o titular, com 17 partidas e uma assistência. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito do lateral esquerdo Juninho. Como eu disse, né, pode não chegar agora nesse início do ano, mas já tem um acerto verbal com o time esmeraldino. Assim que eu tiver alguma atualização, enfim, se realmente já está fechado ou algo desse sentido para o mês de julho, quero trazer as atualizações para vocês. E o outro jogador também que se encaixa nessa situação, já está aparentemente acertado com o Goiás, mas que até o momento não foi anunciado, nem apresentado, nem muito menos inscrito no bid da CBF, é o volante Daniel Peixoto, jogador de 24 anos de idade, que disputou a última segunda divisão do Campeonato Paulista com a camisa do Rio Claro. O Daniel Peixoto, esse sim teve seu nome no bid da CBF rescindindo, né, o seu contrato com a equipe do Rio Claro, que naturalmente já não tem mais nenhuma competição para a sequência da temporada. Se eu não me engano, o Rio Claro vai disputar a Copa Paulista nesse segundo semestre, mas o Daniel Peixoto não irá fazer parte do elenco da equipe do interior de São Paulo, que até fez uma boa disputa do Campeonato Paulista, acabou chegando até as semifinais, quando foi derrotado pela equipe da Portuguesa, né, que conseguiu o seu acesso à elite paulista. O Daniel Peixoto foi o titular absoluto da posição, 17 partidas no total, sendo aí as 2 contra a equipe da Portuguesa de forma titular. Jogador que inclusive tem já uma carreira grande, né, do futebol, principalmente no interior do Nordeste, quando passou pela Jacuipiense, time que ele é revelado lá no interior da Bahia em 2018. 2019 também teve uma breve passagem pela equipe sub-23 do Sport de Recife e em 2020 rodou tanto pelo Imperatriz do Maranhão e no comecinho do finalzinho da temporada na Jacuipiense. No ano passado jogou inclusive pelo time baiano a Série C do Campeonato Brasileiro com 22 atuações e 3 gols marcados, né, antes de ter essa oportunidade na equipe do Rio Claro. Um atleta que tem como principal característica sua saída de bola, também uma boa finalização e lançamento. Atleta que a princípio poderia, né, fechar de forma gratuita com o time esmeraldino. Esse que inclusive no site O Gol não mostra, né, seu nome, inclusive vinculado ao Goiás, ainda está como seu último clube a equipe do Rio Claro. Em relação ao Daniel Peixoto, a mesma situação. Existe sim, inclusive naquela situação ali, ainda no comecinho, né, do mês de março, havia sim esse seu acerto verbal com a direção do Verdão. Não sei confirmar se não evoluíram essas negociações ou se realmente ali o Goiás priorizou a chegada de outros atletas, como por exemplo do Matheus Salles, mas é realmente para a gente tirar, né, essa dúvida de vez, tem que esperar a reabertura da janela de transferências. Um jogador que está aí 100% livre no mercado, acredito que se o Goiás quisesse ainda contar com ele, poderia tentar essa inscrição desse terceiro e último nome que a CBF permite, até porque mesmo o Juninho está vindo lá do futebol ucraniano e tem uma licença especial da FIFA que poderia, né, regularizar, enfim, um jogador a mais para ele não ficar desempregado, enfim, sem poder exercer sua profissão agora nessa paralisação
do futebol lá na Ucrânia, né? Então acho que o Daniel Peixoto é um jogador que possivelmente o Goiás pode sim ter desistido da sua contratação, tá bom? Não tem como cravar, até mesmo porque, como eu disse, não consegui informação nenhuma. O Goiás nessas últimas semanas está muito fechado, principalmente por conta dessa terrível fase, né, que vem enfrentando no Campeonato Brasileiro. Então fica até meio difícil pra gente vasculhar uma outra informação, mas a princípio é bom a gente esperar até a reabertura da janela de transferência, né? Lembrando que caso eles tivessem acertado com o Verdão, poderia sim, né, treinar normalmente, mesmo que só fosse fazer sua estreia lá no segundo semestre. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito do Daniel Peixoto, jogador jovem, né, 24 anos, foi importante nessa disputa do Rio Claro, mas um jogador que chegaria no Goiás a princípio para ser uma aposta nesse ano de Série A. Quero saber sua opinião aqui nos comentários a respeito desses dois atletas. Se dá pra gente citar um que existe sim a grande chance de defender o time esmeraldino, é sim o lateral esquerdo Juninho, jogador que estava lá no Zória, né? Entretanto, fica nessa dúvida por que o Goiás ainda não contratou. Enfim, assim que eu tiver atualizações a respeito dessa situação, irei trazer aqui para vocês. Mas fato é que existe sim um acerto verbal do Goiás com o lateral esquerdo Juninho. A questão é, né, por que ainda não foi oficializado? A princípio pode chegar sim, preferencialmente para o final do mês de julho. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir, né, o nosso outro canal de cortes que eu vou estar deixando na descrição. Não esqueça de deixar o seu comentário a respeito, né, desse assunto, enfim, qual dos dois jogadores podem ajudar o time esmeraldino ou não nesse ano de Série A. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!